Olá, você vai ver no jornal de hoje. Prefeitura de Osasco inicia envio de carnê do IPTU. Está no aperto? Então confira as dicas para quem pretende fazer um empréstimo. Duas perguntas são fundamentais. Primeira, a prestação cabe no seu orçamento? Segunda, vale a pena pagar juros ou eu consigo juntar o dinheiro e comprar depois? O Rei do Soul brasileiro se apresenta este mês no palco do Sesc Osasco. E os últimos filmes que chegaram ao circuito nacional. É agora no Câmara Notícias. A Prefeitura de Osasco já iniciou o envio dos carnês do Imposto Predial Territorial Urbano, o IPTU de 2018. Pelo cronograma, receberão até o dia 26 deste mês os 1.000 maiores contribuintes, os que optam por colocar em débito automático ou que fizeram parcelamento. Depois, os carnês chegarão até o dia 9 de fevereiro aos donos de imóveis na região central e, na sequência, para os demais bairros, que devem receber o carnê do IPTU até o dia 21 de março. Para pagamentos à vista, haverá uma cota única com 5% de desconto. Mas se o munícipe preferir o parcelamento, este poderá ser feito em até 10 parcelas sem descontos. Para mais informações, entre em contato com o canal de atendimento da Prefeitura. Faltam menos de 10 meses para o primeiro turno das eleições de 2018. Instituições públicas, como o Tribunal Superior Eleitoral, seguem preocupadas com a checagem e a apuração de notícias falsas. O TSE está formando comissões de propaganda com a presença de juízes do tribunal para monitorar informações inverídicas, as chamadas fake news. A circulação de boatos, notícias falsas não é novidade, mas com a internet e redes sociais, elas se espalham em uma velocidade tão grande que é difícil controlar. Exatamente por isso, as chamadas fake news são uma preocupação da Justiça Eleitoral. Os conteúdos de propaganda eleitoral da internet podem ser removidos por ordem judicial. Para isso, é necessário que sejam constatadas violações às regras eleitorais ou ofensas pessoais. O instrumento mais rápido é a tutela de urgência, que são as liminares, antigas liminares, que vai determinar a retirada imediata das fake news, para depois se dar uma ampla defesa e contraditório. E temos também o direito de resposta. O crime digital, ele passa a ser responsabilizado não apenas no mundo ideológico, mas também no mundo jurídico, passando a ter responsabilidade civil e penal. A responsabilidade civil ela é atribuída principalmente para aquela pessoa que vai lançar a notícia falsa. Ela pode ser, hoje, facilmente encontrada pelo IP de quem cria aquela notícia falsa. E quem compartilha, ele também vai responder. A dica desta especialista é sempre confirmar a veracidade das informações. Você precisa buscar exatamente os veículos de comunicação, que são produtores de conteúdo. Isso não quer dizer que o veículo de comunicação não tenha adesão a uma ideologia, a um partido político, mas quer dizer que o veículo de comunicação sempre vai partir de um fato. Algumas pessoas já têm essa preocupação. É interessante que a gente verifique, porque essas informações produzidas com a intenção de enganar as pessoas, elas promovem uma comoção terrível, né? E só desinformam. Ao mesmo tempo em que há preocupação com as chamadas fake news, movimentos sociais temem que o alarde feito em torno delas levem ao controle dos conteúdos por plataformas digitais como o Facebook. Hoje, o Marco Civil permite ao Facebook, por exemplo, adotar políticas para manter ou mover conteúdos caso a informação ofenda os termos de uso. Mas a legislação também estabelece que a plataforma pode remover os dados apenas em caso de decisão judicial. Depois do início da crise econômica em 2014, muitos brasileiros acabaram entrando no mercado informal. No ano passado, dobrou o número de vendedores ambulantes de alimentos no país. Os dados são do IBGE. Café com bolo pela metade do preço.
Tá aí uma oportunidade para o Roberto chegar no trabalho sem fome. O preço é bom, tem muitas vantagens e o produto também é qualidade. A camaradagem no preço está na vantagem que o mercado informal tem, com menos impostos e com o uso gratuito do espaço público. O desempregado da firma encontrou no comércio de rua, principalmente de comida, uma fonte de renda. E aí, a geração de vagas do emprego informal cresceu 11% no último trimestre do ano passado. Por que você decidiu sair do seu trabalho para vir para cá? Ganha mais. Ganha bem mais. O número de vendedores de alimentos nas ruas saltou nos últimos 3 anos. Segundo o levantamento do IBGE, em 2015, cerca de 100 mil pessoas vendiam comida nas ruas. No ano seguinte, esse número passou de 250 mil. E no ano passado, superou 500 mil de pessoas. O Jaime chegou, foi ficando e o que era um bico se tornou um negócio. Ele trabalha nas ruas há 12 anos. Tem até a maquininha para pagamento com cartão. O serviço que a gente trabalha, o salário é muito baixo. E eu não conseguia manter minha família como manter agora com a barraca, tá entendendo? O exemplo do sogro trouxe renda para o genro, desempregado, mas com um dinheirinho no final do mês. Sou mecânico de refrigeração comercial, aí ele, para me dar uma força, ele deixa eu ficar com ele ajudando. Pelo menos ganhar alguma coisinha para comprar uma fralda para o menino, né? Precisa justamente de uma economia que ganhe tração, né? Que possa efetivamente levar o Brasil, levar os brasileiros para uma situação melhor para sua família e para si mesmo, né? A gente está numa situação ainda que não tem ainda essa velocidade que a gente gostaria. Com 18 anos, a Ingrid quer ser jornalista. Não são sonhos, até porque são bolos o que ela vende. Com esse a gente consegue fazer uns cursos, para que o curso conseguir um trabalho melhor, para assim pagar a faculdade. Vou fazer faculdade de jornalismo para... Jornalismo? Então, lugar assim, sabe? No meu não, em outro. Talvez, quem sabe? O uso de suplementos de alimentação vem preocupando médicos, nutricionistas e educadores físicos. Agora, uma consulta pública aberta até abril quer ouvir a população sobre como trazer regras mais claras sobre o que os fabricantes podem e o que não podem colocar nesses produtos. Nem todo suplemento é voltado para atleta ou para quem pratica atividade física. Uma criança também pode ter que corrigir a falta de uma vitamina ou de um mineral no corpo. E o ideal é que o suplemento só seja usado por recomendação de um médico ou de um nutricionista. É que uma dose baixa não faz efeito e o excesso traz riscos. O principal risco é haver uma sobrecarga renal e hepática, e não só pelo consumo excessivo de proteína, que é o que é mais difundido, né? Suplementos de minerais e vitaminas também podem gerar intoxicação. Então é importante suplementar de acordo com a necessidade que o corpo está tendo naquele momento. Então é bem individual. Apesar de muito comuns no mercado, os suplementos não estão previstos na Lei Sanitária Brasileira. A Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, quer mudar esse quadro. Ouviu especialistas e agora vai ampliar o debate. Pelos próximos 3 meses, qualquer um vai poder opinar. Os formulários estão no site da agência, na aba Consultas Públicas. E o objetivo é definir o que pode estar em um suplemento e quais são os limites mínimo e máximo de cada substância. Hoje, a Anvisa já proíbe uma série de substâncias presentes em suplementos. Alguns prometem inteligência, outros mais energia. Na internet, o acesso é fácil, tanto aos proibidos quanto aos falsificados. A Anne conta que 9 de cada 10 alunos dela tomam suplementos e apoia a regulamentação deles. Se regulamentar, eu acho que evita muita falsificação, uso de substâncias indevidas, então eu acho bem importante mesmo. O próprio nome diz, suplemento, né? É alguma coisa que você tem que suplementar, que está em falta e você tem que repor. Então, se você tomar sem precisar, pode ser perigoso. O Renato, que receita a suplementação, também acha importante. Trazer um controle melhor por meio dessa regulamentação é fundamental, principalmente para que as pessoas não comprem por conta própria e possam colocar a sua saúde em risco. E depois do intervalo no Câmara Notícias, vício em videogames deve entrar na lista de doenças da OMS. A nova versão do CID vai sugerir que o comportamento típico de quem é viciado em jogos seja observado por pelo menos 1 ano. Em alguns casos mais graves, esse período pode ser ainda menor.
e o balanço da Operação Natal Seguro em Osasco. Não saia daí! Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. Os preços dos itens das cestas básicas caíram em todas as regiões do país no ano passado, mas nem sempre os consumidores percebem essa queda. A Ana é cozinheira e conhece bem os preços de alimentos. Ela sabe que o feijão ficou mais barato, mas o pão francês... R$2 esse daqui, 3 pãozinhos desses. Olha o preço desse daqui. Tá caro? Muito. Apesar de muita gente não ter sentido tanto, o preço de muitos alimentos caiu no ano passado na comparação com 2016. O valor da cesta básica ficou mais barato em todas as 21 cidades pesquisadas pelo DIEESE. A maior queda em 2017 foi em Belém, no Pará, onde a cesta básica ficou 13% mais barata. João Pessoa, Campo Grande, Maceió, Salvador, Cuiabá, Brasília e Manaus também tiveram quedas superiores a 10%. Um dos alimentos que mais contribuíram para a queda foi o feijão, que em alguns lugares ficou 50% mais barato. Açúcar, arroz, leite e carne bovina também caíram bastante, mas nem todo mundo percebe. A carne tá demais, né? A carne você tem que comer assim uns 2 bifes por semana. Este economista explica que a queda nos preços é real, mas por vários fatores não é tão sentida. Os produtos que compõem a cesta básica, eles variam também de preço dependendo do estabelecimento onde se compra. Então pode alguém encontrar um preço um pouquinho mais alto do que aquele estabelecido como referência nacional de cesta básica. Em média, a cesta custa quase metade do salário mínimo. Em dezembro, a mais cara era de Porto Alegre, R$ 426. E a mais barata, a de Salvador, R$ 316. Uma família sobrevivendo com R$ 937. Então, essas pessoas, basicamente, ela consome o quê? Produtos de alimentação. Lazer zero. Evidentemente, alguns gastam muito pouco com transporte, com educação, mas nem pensar. A Secretaria Municipal de Segurança e Controle Urbano de Osasco divulgou um balanço da Operação Natal Seguro, realizada entre os dias 1º e 24 de dezembro. Os guardas civis municipais apreenderam 3.000 aparelhos ortodônticos, além de 4.500 películas de celular, 500 chips, 2.800 pares de chinelo, entre outros itens. Com a distribuição de mais de 500 pulseirinhas de identificação, foram localizados os responsáveis por 8 crianças e 8 idosos. Entre as ocorrências policiais, houveram 32 averiguações, além de 3 furtos em estabelecimentos comerciais. Tem horas que o orçamento aperta e é preciso recorrer a um empréstimo para fazer uma compra ou até mesmo pagar uma dívida. Só que é preciso tomar alguns cuidados para que a solução não se torne uma dor de cabeça ainda maior. Pegar emprestado um dinheiro que não é seu tem preço, os juros. E é por isso que é preciso avaliar as condições antes de fazer uma dívida. Você tem que checar se precisa mesmo desse dinheiro e se vai conseguir pagar. 2 perguntas são fundamentais. Primeira, a prestação cabe no seu orçamento?
Segunda, vale a pena pagar juros ou eu consigo juntar o dinheiro e comprar depois? Bom, se nada disso se encaixa no seu perfil e a saída é mesmo um empréstimo, os especialistas no assunto dão 2 dicas: não agir por impulso e pesquisar bem as taxas de juros antes de fechar negócio. Além dos bancos, existem cooperativas de crédito que não têm fins lucrativos e têm mais chances de oferecer taxas reduzidas. E o próprio site do Banco Central tem um campo em que ela compara taxas de diferentes instituições e ela pode buscar algumas dessas instituições que estão com taxas reduzidas e ver se ela se enquadra num perfil que tem direito ao crédito nesse local. É que as taxas de juros variam muito. O Banco Central elabora uma tabela com esses índices. São 63 instituições que emprestam dinheiro para a pessoa física. A taxa mais barata é de 12% ao ano e a mais cara é de mais de 900% ao ano. Uma diferença de quase 75 vezes entre uma e outra. O Gustavo considerou abusiva a taxa que ele conseguiu, mas como ele precisava do dinheiro... Peguei um empréstimo de 6 mil e paguei um juros de R$2.000. Então, no final das contas, acabei pagando 8. É abusivo, né? Deveria sim haver uns juros, claro que você está pegando um empréstimo, mas não tanto. Mestre em economia comportamental, a Ana diz que o dinheiro a mais vai resolver o problema momentâneo. O mais importante na avaliação dela é mudar de hábito. Quando a gente fala em dinheiro, é de mudar comportamento, mudar perfil psicológico, inclusive trabalhar crenças, porque a pessoa recorre ao empréstimo porque ela acha que é a única solução. Mas se ela se abre para mudar crenças em relação ao dinheiro, ela pode gerar dinheiro com novas fontes de renda, e a internet hoje tem exemplos incríveis de profissões que nem existiam há alguns anos e que estão à disposição hoje. Então, se abrir para novas possibilidades é fundamental e estar disposto a exercitar o autocontrole, né, e planejar, usar o dinheiro de uma forma planejada, organizada. Estou conseguindo. Faz um tempinho que eu peguei empréstimo já e depois disso eu me policiei mais. Um problema comum em algumas famílias, principalmente com jovens, vai passar a ser considerado uma doença pela Organização Mundial da Saúde, o vício em videogames. Na casa do Márcio tem uma regra: videogame para o filho de 8 anos só pode durante 2 horas, no máximo. Da mesma forma que a gente tinha problema lá com televisão, que os nossos pais não sabiam muito bem o que aquilo ia dar e como é que... Eles não conseguiam entender aquela linguagem, essa linguagem deles, eu tenho que reconhecer que eu não sei para o futuro, né, o que essa linguagem vai ter de importante para ele, para a vida dele, para as coisas. Então, ele que tem que saber o limite. Eu só estou aqui para saber, você está demais nesse negócio aí, não dá. A adaptação não foi tão difícil para o Mariano, já que ele também arrumou tempo para outra paixão, treinar a precisão dos chutes. Mas se perguntar de quais tipos de jogo ele gosta, a resposta é pronta. Aventura, mundo aberto, luta um pouquinho, carro também, de corrida. O Gabriel também precisou controlar o tempo que gasta com os games. Eu tento buscar outros afazeres, como por exemplo, eu gosto de tocar instrumentos musicais, então eu vou procurar na música um outro lazer. Eu gosto de até conversar com meus pais, gosto bastante de conversar com os meus pais, sair. Para evitar o descontrole, a nova versão do Código Internacional de Doenças, o CID, da Organização Mundial da Saúde, classificou como doença o distúrbio de games. A nova lista com as doenças deve ser divulgada este ano. Para nós foi fantástico a classificação internacional de doenças já inserir isso no seu código, né? A nova versão do CID vai sugerir que o comportamento típico de quem é viciado em jogos seja observado por pelo menos 1 ano. Em alguns casos mais graves, esse período pode ser ainda menor. Priorizar o videogame a outras atividades, não ter controle sobre a intensidade e frequência dos jogos, ou ainda aumentar o tempo de exposição, mesmo já tendo sofrido efeitos negativos com os games, são alguns dos sinais. A gente vê se aquele caso é um uso abusivo por lazer ou trabalho e falta de orientação, ou se é um uso abusivo ligado a algum transtorno que precisa de tratamento médico e psicológico. E se for até o caso, nesses casos, de uma medicação associada. No caso do Gabriel, a paixão por games foi revertida de um comportamento nocivo para um ideal profissional. Eu estou fazendo vestibular e eu quero me tornar um engenheiro de computação, até para programar jogos, mexer com essa área de jogos. Então é uma área que me despertou muito interesse e muita paixão. E veja também,
Prefeitura de Osasco divulga relação de aprovados e gabaritos de 2 concursos para vagas no SAMU e abre processo seletivo para dentistas. E as últimas estreias no cinema. A única coisa maior que o coração dele será a volta para casa. Não perca, a gente volta já. Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. Janeiro é um bom mês para quem está à procura de estágio. É nessa época que as empresas oferecem mais vagas e os estudantes podem ter mais chances de fechar o contrato. A Janine tem 18 anos e está no 5º período do curso de jornalismo. A universitária procura um estágio desde novembro do ano passado, mas na época a oferta estava baixa. O ano mal começou e oportunidades já apareceram. Uma semana de janeiro já aumentou muito a oferta. Eu acompanho muitos grupos no Facebook que fazem oferta de estágio e a quantidade de publicações que eles estão fazendo agora chega a ser exorbitante comparado aos 2 anos anteriores. Depois de apresentar queda na contratação de estagiários em 2016 e uma leve melhora no ano passado, a expectativa para 2018 é boa. O Núcleo Brasileiro de Estágios prevê a criação de 35 mil vagas neste ano, um aumento de quase 10% em comparação com 2017. É entre janeiro e março que este mercado fica mais aquecido. Isso porque contratos foram encerrados em dezembro e muitos estudantes preferem aproveitar as férias. O período é ideal para quem procura uma chance de ingressar em empresas e adquirir experiência. Hoje nós estamos com mais de 1.500 vagas disponíveis em todo o estado, né? Vários cursos, né? Desde administração, técnico de administração, design, marketing, informática, muitas vagas para a área de tecnologia também. Então, ficaria mais fácil para o estudante que nos procurar. Nesse período, ele vai ter uma oportunidade melhor para fazer uma entrevista, para escolher a melhor oportunidade, do que quando é aquele período de muita procura. A Prefeitura de Osasco publicou na edição de 10 de janeiro da imprensa oficial do município a relação de aprovados e os gabaritos dos concursos 11 e 12 de 2017 para vagas de cargos como condutor, telefonista e médico no SAMU. Os candidatos que desejarem entrar com recurso têm o prazo de 2 dias úteis após a publicação para fazer a contestação no Núcleo de Gestão de Processos do município de Osasco, que fica na Avenida Bussocaba 300, sala 51, no horário comercial. A edição do dia 10 também trouxe a abertura de um processo seletivo com contratação por tempo determinado de 1 ano para mais de 20 vagas para os centros de especialidades odontológicas. Confira no site www.osasco.sp.gov.br/imprensa-oficial o edital completo. E na capital paulista, uma iniciativa leva cultura e ajuda no desenvolvimento de crianças e adolescentes no Jaçanã. É o Projeto Palco que você confere agora. Foi neste palco que Giovana fez sua estreia como atriz. Ela se apresentou em 2 peças musicais. A adolescente de 14 anos nasceu com paralisia cerebral. No início do ano, aulas de teatro passaram a fazer parte da rotina de crianças com deficiência no Centro Educacional, o CEL, onde ela estuda no Jaçanã, na zona norte de São Paulo. Pela primeira vez quando eu entrei, eu tava com frio na barriga também. Mas quando eu entrei, eu fiquei muito feliz de ter entrado e, nossa, tá sendo e
vai ser uma experiência ótima. Dificuldades no transporte e no acesso aos espaços físicos afastam crianças e adolescentes com deficiência de atividades como teatro. Até este ano, o palco não parecia possível na vida da Giovana. Nunca tive, assim, visto um projeto assim tão perto da gente, entendeu? Por isso que acho que nunca passou pela nossa cabeça de ela participar. Bruna é a professora. Ela integra o projeto de dança, música e teatro chamado Palco, desenvolvido pela Polo Cultural. Ela se especializou em acessibilidade cultural para integrar 40 crianças com deficiência física ou intelectual ao projeto. A gente conseguiu trabalhar várias coisas ligadas a senso de grupo, a questões de relacionamento, a questões de autoestima. Quando a gente trouxe elas para o palco, então isso se potencializou. Eu adorei você e só quero dizer que obrigada por mais essa oportunidade, que eu te amo. Nossa! Obrigada! Hora do cinema aqui no Câmara Notícias. Hoje com 2 dicas, começando pelo drama O Destino de uma Nação. Com uma caracterização impecável, o filme traz Gary Oldman brilhando no papel do estadista britânico Winston Churchill, que teve um importante papel nas negociações de um tratado de paz com a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Exageros biográficos à parte, Oldman mostra um Churchill mais humano, cheio de falhas. O roteiro é de Anthony McCarthy, o mesmo de Teoria de Tudo. Europe is lost. The child. You have the full weight of the world on your shoulders. How many men will survive? Go to the people. Tell them the truth. We must rouse to an heroic resistance. There's nothing patriotic in fighting to the end. Now is the time to negotiate. When will the lesson be learned? You cannot reason with a tiger when your head is in its mouth. I take full responsibility. Really? Really? Yes, sir. It is the reason I sit in this chair. E a outra dica é a nova animação do diretor brasileiro Carlos Saldanha, O Touro Ferdinando. Na história, Ferdinando é um touro com temperamento calmo e tranquilo, que prefere curtir a natureza em vez de conquistar a glória nas touradas. Mas sua vida muda quando, acidentalmente, ele é escolhido para touradas em Madrid. Fora, onde vocês não são punidos por serem como são. Eu vou sair desse lugar e não vou deixar ninguém pra trás. Melhor plano de todos! Vamos pra casa, gente! Aí, dá pra tentar ser menos barulhento? Entra todo mundo! A única coisa maior que o coração dele será a volta para casa. Coelhinho! Mamão com açúcar. O Sesc Osasco traz para a cidade um dos grandes nomes do soul brasileiro, Tony Tornado. O show acontece no dia 26 deste mês, mas a venda online para os ingressos começa na terça, dia 16. Acompanhado da banda Funk Essência, Tony resgata sucessos da sua carreira, clássicos da soul music e ainda prestará uma homenagem ao inesquecível Tim Maia. Os ingressos variam de R$ 4,50 a R$ 15. Lembrando que a venda física na unidade começa no dia 17, mas com limitação de 6 entradas por pessoa. O Sesc Osasco fica na Avenida Esporte Clube Corinthians Paulista, 1300, no Jardim das Flores. Bolsonaro!
Câmara Notícias está chegando ao fim. Eu sou Fernanda Lucena, fico por aqui, mas vejo vocês na próxima edição. Fiquem agora com a nossa programação.